E aí galera, tudo suave com vocês? Só uns pequenos avisos aqui antes de eu começar o vídeo. A primeira delas é que, além de claro eu ter zerado o jogo e ter feito 100% do game, eu optei por contar essa história de uma ordem cronológica dos fatos. E um vídeo que me ajudou muito a conseguir entender quais são as ordens cronológicas dos fatos foi um vídeo do canal do DeLorean Bryans. Tanto é claro o vídeo dele, quanto também a wiki do jogo me salvou muito pra conseguir detalhar muito bem essas informações entregues aqui pra vocês. E o outro aviso é que muitos dos nomes que são encontrados aqui, eles são de origem chinesa, então é capaz que eu vou falar muitas das vezes errado os nomes dos personagens, né, foneticamente falando, e ainda é capaz no meio da fala eu também ficar falando de um jeito diferente, então eu já peço perdão de antemão, mas é porque são nomes realmente bem difíceis. Mas eu não quero mais enrolar do que isso, então já deixa o like, se inscreve no canal pra me apoiar minhas produções, e é isso. Bora então pra história do jogo Nine Souls. A história de Nine Souls se passa em Solaris, um planeta habitado por uma espécie de felinos antropomórficos chamados Solarianos, que eles possuem uma consciência idêntica ao dos humanos e ainda vivem em uma sociedade. Uma peça fundamental para os Solarianos, que é o Fusang, também conhecido como as Raízes Primordiais. Um gigantesco organismo semelhante a uma planta é o ser mais antigo de toda Solaris, e a influência do Fusang sobre a sociedade solariana é imensa, pois as Raízes Primordiais possuem propriedades naturais que são fundamentais para os avanços tecnológicos dos Solarianos. E durante a Era Turbulenta, a era mais antiga e caótica que é mencionada no game, Solaris foi marcada por intermináveis guerras entre os reinos do arquipélago de Penglai. E este é um período que se estendeu por milênios. E foi nessa era que surgiram diversas tecnologias como a areia azul, um nanomaterial usado quase em todas as tecnologias solarianas, e a transmutação genética, frequentemente aplicada para fins militares. O principal clã responsável pelo uso agressivo desse tipo de tecnologia era o Reino Ji, considerado o maior causador dos conflitos, e com um vasto domínio sobre os recursos e avanços tecnológicos, eles buscavam unificar todos os reinos sob a força do comando do imperador Jitong. O Reino Ji também era conhecido por criar temíveis soldados Jiangqi, androides geneticamente modificados para não possuírem nenhum tipo de sentimento. Verdadeiras máquinas de combate, frias e muito fortes, que inclusive enfrentamos ele durante toda a nossa gameplay em Nine Souls. Para sustentar as suas fábricas militares, o clã Ji desenvolveu as torres rizomáticas, capazes de absorver e armazenar energia solar. A transformação dessa energia era feita através do Fusang. As raízes primordiais tinham uma propriedade como se fosse com a fotossíntese, só que é claro, algo mais específico para aquele universo, pois os Solarianos conseguiram absorver parte dessa energia que era absorvida pelo Fusang para transformar a energia potencial para suas máquinas. Enfim, diante dessa hegemonia militar, surgiu a guilda Fanxi, liderada por um grande sábio chamado Lear, um grande revolucionário inspirado por outros 3 antigos sábios solarianos. O grupo era composto por pacifistas e idealistas que buscavam a paz entre o uso da ciência. A guilda Fanxi conquistou grande respeito entre as nações e tornou-se uma força poderosa de oposição ao reino Ji. Eles foram pioneiros em diversas invenções tecnológicas, incluindo os nós de raízes, que no game eles servem para facilitar a nossa exploração pelo mapa, servindo como se fosse fast travels ou viagens rápidas entre vários pontos. No entanto, diante de várias criações, a guilda Fanxi foi responsável por criar algo que mudaria o percurso de toda a Era Turbulenta: a bomba rizomática, uma arma de destruição semelhante a uma bomba nuclear. E ela era a única tecnologia capaz de fazer frente ao poderio do Reino Ji. Com essa ameaça em potencial, o Reino Ji foi finalmente forçado a se render, estabelecendo a paz mundial e encerrando a Era Turbulenta. Lear, porém, temendo os riscos que essas tecnologias poderiam trazer para a existência dos Solarianos e por toda a Penglai, ele tomou uma decisão drástica. Escondeu todas as invenções perigosas em um lugar secreto, selando-as para sempre, e ele mesmo desapareceu junto com elas, deixando apenas seu legado como guardião da paz. Depois de séculos, veio a próxima era, a Era da Origem, marcada por uma sociedade extremamente taoísta que começou a abandonar a ciência e retornar a uma vida mais simples e harmônica com a natureza. E para quem não sabe, o taoísmo ele busca esse equilíbrio entre a relação do ser humano com a natureza. É algo mais simples que eu posso explicar, porque senão a gente vai entrar num tema muito filosófico aqui, mas enfim. Esse movimento foi impulsionado por uma profunda desconfiança em relação à tecnologia e à ciência, vistas como responsáveis
pelos conflitos devastadores da Era Turbulenta. O taoísmo oferecia uma alternativa pacífica, centrada na busca pela harmonia com o mundo natural, o que levou muitos solarianos a rejeitarem os avanços científicos em favor de uma existência muito mais espiritualizada. A influência do taoísmo sobre a ciência era tão grande que era muito mal vista por muitos povos em Penglai, ao ponto de surgir um conselho secreto chamado Tindão, que continuava de forma secreta estudos e avanços científicos. Porém, nesse grupo de cientistas havia uma solariana que havia ganhado muito destaque. Seu nome é Eigong, uma peça fundamental para toda a desenrolação dessa história. Eigong, originalmente uma cientista futurista do Centro de Pesquisa Secreto de Tindão. No final da Era de Origem, ela conduziu diversos experimentos sobre imortalidade e a vida eterna dos solarianos, usando a comissão do clã Feng como sua principal fonte de pesquisas, sendo este clã um dos mais influentes e ricos de Penglai. Mas quando ela conduziu esses experimentos para combinar os genes generativos das raízes primordiais da árvore Fusang com as células dos solarianos, um incidente resultou na disseminação do vírus Tihuan. Esse vírus começou a se espalhar por toda Penglai. Ela usou de pretexto a existência do Centro de Pesquisa de Tindão como a única forma de tratar o vírus de Tihuan. E de imediato, ela viajou pelos 9 reinos de Penglai pela busca pelos mais talentosos solarianos. Eigong escolheu, tirando ela, 9 outros sols para compor o seu conselho, sendo seus principais integrantes Kuafu, do reino Ying, Gumang, do reino Yumin, Yanlao, do reino Yan, Jiequan, do reino Ji, o último membro conhecido da antiga tribo Kunlun, Fuxi e Nua, irmãos do reino Shuang, a Lady Etérea, sendo o nosso protagonista o último integrante, Wi, do reino de Xia. Contudo, a mente de Eigong permaneceu obcecada em encontrar uma fonte para os solarianos alcançarem a imortalidade. Quando ela ouviu falar do reino de Xia, sobre o Wi e o seu renascimento sob a influência da árvore Fusang, ela tratou de tomá-lo como aluno, esperando utilizá-lo para completar sua busca pela imortalidade. Durante suas buscas por uma cura, Eigong percebeu que não havia previsão para o desenvolvimento de uma solução para o vírus Tihuan. Então, ela apresentou para os Sols o projeto Caldeirão Eterno, uma solução para preservar uma parte dos solarianos em câmeras criogênicas até que uma cura fosse descoberta. Parte da população seria abrigada em uma arca espacial chamada Nova Kunlun, onde seus corpos ficariam preservados. Aqueles que permanecessem em Penglai estariam condenados a morrer pela doença. E antes do lançamento da nave, a Sol Ji revelou a Eigong que possuía uma imunidade a todo tipo de doença e que não envelhecia. Para Eigong, que ainda não havia conseguido reproduzir o mesmo tipo de imortalidade de Yi, vendo o caso especial de Ji, aquilo parecia uma peça-chave divina para suas pesquisas sobre a imortalidade. Durante o projeto Caldeirão Eterno, Eigong tentou tornar tanto a si mesma quanto os outros Sols imortais, enquanto usava as células bióticas de Ji como soro para tentar curar o vírus Tihuan. E esses experimentos foram conduzidos sem o conhecimento de Yi. Quando Yi descobriu sobre os experimentos, tentou expor Eigong, alegando que ela havia desviado da sua missão original de erradicar a doença. No entanto, Eigong já havia manipulado todo o conselho contra Yi. Yi confrontou Eigong, mas ela, sendo sua mestra, Yi foi brutalmente derrotado e deixado para morrer com ferimentos gravíssimos. Seu corpo foi julgado de um precipício. Lá embaixo, as raízes primordiais o acolheram e manteram o corpo de Yi preservado em repouso por mais de 500 anos. E logo após a partida da nave de Nova Kunlun, a Era de Fundação se inicia e representa um dos momentos mais cruciais da história dos Solarianos, onde a luta pela sobrevivência e a busca por uma cura para o temível vírus Tihuan moldaram a sociedade a bordo da nave espacial de Nova Kunlun. Essa fase contém os principais eventos do jogo, mas antes eu acho melhor explicar para você sobre algumas informações, principalmente acerca sobre o Projeto Caldeirão Eterno e a Nova Kunlun. Para evitar a extinção total dos Solarianos, o Sol, liderado por Eigong, implementaram o Projeto Caldeirão Eterno, no qual parte dos solarianos entrou num estado de sono criogênico e estes apenas retardavam os efeitos do Tihuan, mas também preservavam os corpos até que alguma cura fosse desenvolvida. Mas, para aqueles que foram preservados pelo sono criogênico, a Soul Escape foi a peça fundamental para mantê-los num mundo digital imersivo, onde os solarianos poderiam habitar mentalmente um mundo enquanto seus corpos permaneciam em estado de hibernação. E este ambiente permitia que eles
preservasse suas memórias, mantendo também a sua sanidade e identidade enquanto esperava por uma cura, sendo a Lady Etheria a Sol que desenvolveu o sistema mais sofisticado que projetava este mundo complexo e interativo dentro da Soulscape. E esse novo sistema oferecia uma experiência muito mais realista, os ajudando a manter sua saúde mental muito mais equilibrada, principalmente para quando eles saíssem daquele mundo digital. E a nave de Nova Kunlun tornou-se a última esperança para a civilização solariana. Projetada como uma arca espacial, a nave continha não apenas câmeras criogênicas para os habitantes, mas também outros espaços dedicados como pesquisas científicas, cultura, preservação de conhecimento e áreas agrícolas. E por último, Eigong durante todo esse tempo persistia na busca pela imortalidade, utilizando ainda das células de Ji como uma tentativa desesperada para curar o Ti-Huan, através da imortalidade de Ji. E só um detalhezinho, tá? Só pra vocês entenderem que aqui eu chamo essa parte, né, quando o Yi, ele volta a acordar, eu chamo de a Era de Nova Kunlun, tá? Mas esse termo não é canônico. Tudo que daqui pra baixo se deduz como a Era ainda da Fundação. Então, como eu acho mais fácil só separar narrativamente falando um momento quando a Nova Kunlun partiu e o Yi estava adormecido e logo depois que ele acorda, eu optei por chamar aqui de Era de Nova Kunlun, beleza? Enfim, continuando. E ele então desperta dessa ravina oculta. Seu corpo entrelaçado pelas raízes primordiais, à sua frente, um garoto toca uma música familiar com uma flauta, evocando uma lembrança muito distante. 2 anos se passam desde aquele encontro. E, agora recuperado, desenvolve uma amizade profunda com o garoto, chamado Xuan Xuan, ou simplesmente Xuan, como eu vou chamar ela a partir daqui. Xuan convida a Yi para conhecer sua casa e recebe uma missão de colher uma flor para Xuan, para uma ocasião um tanto quanto especial. E essa tarefa marca o início da gameplay do jogo. Como eu não vou abordar muito sobre a gameplay e mecânicas muito específicas, eu vou dedicar esse pequeno momento para poder explicar tudo sobre a jogabilidade para vocês. Esse game ele é tipicamente pautado em cima do gênero Metroidvania, mas sendo o Metroidvania mais comparável em termos de mecânica e gameplay com Hollow Knight. E há alguns que digam que esse jogo também ele é um Sekiro-like. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para falar sobre isso, mas enfim, tem gente que chama isso aqui de Sekiro-like, esse game, enfim. E ele adquire habilidades essenciais como deflexão, parry, ataques de carga, explosão de chi, slash attacks, dash, double jump e uso de arcos, e também alguns itens como pedras de jades ou upgrades de equipamentos são obtidos comprando itens de NPCs, ou quando esses itens não são compráveis, eles podem ser obtidos ao explorar cuidadosamente cada canto do mapa. Há colecionáveis também importantes que podem ser entregues aos NPCs, que recompensam o Yi com itens valiosos para facilitar sua gameplay e também liberar finais alternativos para o jogo. Voltando para a história, com a flor de hibisco em suas mãos, Yi segue Xuan até a sua moradia, a encantadora Vila do Pessegueiro, uma comunidade de humanos que vivem em harmonia aparente. Entre os habitantes, um homem se destaca por sua rejeição à devoção a esse tipo ritual que viria. Ele também demonstra uma certa desconfiança em relação ao Yi, mesmo que ele também estava com trajes disfarçados. Durante sua estadia, Xuan revela o significado daquela flor de hibisco. Aqueles que possuem a flor são vistos como candidatos potenciais para o ritual de passagem de seu povo. E no dia seguinte, durante uma reunião, Xuan é escolhido. E o que parecia ser um tipo de celebração pacífica se revela ser um ritual de sacrifício. Quando Xuan estava prestes a ser decapitado e intervém, destruindo o dispositivo cerimonial e abrindo uma passagem secreta para onde os corpos eram destinados. E aqui é o interior das instalações de Nova Kunlun. E seguindo a passagem, Yi chega ao seu antigo recinto em Nova Kunlun, onde reativa o seu amigo e inteligência artificial Ryu Abaku, seu fiel assistente. Embora limitado em memórias e funções, Abaku fornece informações valiosas sobre as instalações e desafios futuros. E também recupera sua criação mágica, a Ninfa Mística, uma borboleta constituída pela tecnologia da Areia Azul. Em termos de gameplay, a borboleta ajuda a hackear portas e acessar até áreas escondidas ou até inalcançáveis e nos ajuda muito a criar atalhos que facilitam a nossa exploração. Abaku também revela aí que para ele poder tomar todo o controle de Nova Kunlun, era necessário que ele fosse até o centro de Nova Kunlun, onde as raízes primordiais se entrelaçam e formam um local secreto de todo o comando, de toda aquela estrutura daquela nave. Mas para isso, Yi deveria ir atrás dos outros 9 sols e tomar os seus selos para poder conseguir acessar a sala de controle de Nova Kunlun. E, saindo de seu recinto, encontra Xuan, que
seguia Yi em segredo. E ele reapareceu nas instalações. E apesar de Yi ficar meio relutante em deixá-lo ali, Yi permite que seu amigo permaneça, mas desde que ele fique seguro ali. E a partir dali, Xuan desempenha um papel crucial na narrativa. E estreitar os laços com ele, por meio de itens e diálogos, desbloqueia um final alternativo. Guiado por Abaco, Yi segue para o reservatório de energia de Nova Kunlun, onde confronta o primeiro sol, Kuafu. Para acessar a residência de Kuafu, Yi precisa ativar alguns pontos estratégicos no mapa para desbloquear uma ponte. E logo após ativar os pontos e atravessar a ponte, inicialmente, ao invés de enfrentar Kuafu diretamente, Yi batalha contra Ying Zhao, a mais poderosa Jiangshi já criada, demonstrado por suas habilidades como espadachim, e derrota a criatura e finalmente encontra Kuafu. Kuafu, relembrando com tristeza de seu amigo Yi, acreditando que ele havia morrido, por isso havia ativado os sistemas ao confundir Yi com algum tipo de impostor. Compreendendo aquela situação, Kuafu aceita a punição por sua hostilidade, mas Yi perdoa seu antigo aliado. Para selar aquela reconciliação, Yi solicita o acesso ao Soul Escape de Kuafu. As Soul Escapes revelam as histórias passadas dos Souls, e de Kuafu mostra sua amizade fraternal com Yi e seu talento como engenheiro e artesão habilidoso. E o selo obtido é Jing, e simboliza lealdade. Com o perdão de Yi, Kuafu se torna um NPC oferecendo serviços para melhorar as armas do nosso protagonista, tornando-se um aliado valioso na nossa jornada para restaurar a Nova Kunlun. Yi retorna ao seu abrigo com Abaco, e que rapidamente o informa sobre o próximo destino. Yi é designado para a próxima zona, a área agrícola. A agricultura é uma peça fundamental para a sobrevivência dos Solarianos, mas aquele local parecia estar à beira da destruição. Durante a sua jornada, Yi explora as terras, notando o abandono e a corrupção da água utilizada para a irrigação. No meio dessa desolação, Yi cai em uma armadilha, sendo surpreendida pela Sol Gumang, responsável pela área agrícola de Nova Kunlun. Mas seu conforto é interrompido quando ela invoca os seus 2 guardas pessoais, seres manipulados por ela. Apesar da falta de consciência e descuido desses guardas, Yi consegue escapar e, após a queda da gaiola onde ele se encontrava preso, encontra-se em um subsolo desconhecido. No subsolo, ainda nas terras agrícolas, Yi encontra um humano desesperado e à beira da morte. O homem implorava para consumir veneno, acreditando que isso seria sua única chance de sobreviver. E, explorando o ambiente, encontra um veneno e oferece ao homem. Surpreendentemente, o veneno traz cura ao homem. E agora curado, ele revela o seu nome, Shenog. Ele agradece e revela ser um NPC, pois ao entregar consumíveis venenosos a ele, Yi será recompensado com um chá especial que aumenta a nossa barra de vida, o que vai facilitar muito a nossa gameplay. Depois de encontrar Shenog, com ele dizendo que iria para a sua residência, e segue para o encontro de Gumang. A estratégia de Yi era evitar o combate, mas Gumang se recusa a ceder. Ela convoca seus guardas para lutar contra o Yi, e o combate é intenso, mas com golpes precisos, e consegue ferir gravemente Gumang. No entanto, ao invés de matá-la, Yi decide colocar ao mesmo colar de controle na própria Gumang. E os guardas fazem o resto do trabalho, já que eles são manipulados pelos selos em seu rosto, dando-lhe a chance de se redimirem e matá-lo. E ao usar a Soul Escape de Gumang, Yi descobre o passado da líder agrícola. Gumang, na infância, foi motivada por uma causa nobre: erradicar a fome entre os Solarianos, refletindo a luta dela para estabelecer uma sociedade onde sua busca por eficiência era, na verdade, uma fachada para uma dor profunda e muito complexa. O selo que ela carrega é o Ir, representa igualdade. E retorna à sua residência, e com a ajuda de Abaco, ele é informado sobre o próximo destino, o armazém de Yanlao, o guardião de relíquias preciosas dos grupos mais ricos e poderosos de Penglai. A área é fortemente vigiada, e Yanlao tinha olhos por todos os lugares, mas Yanlao tinha uma desvantagem, com a sua saúde deteriorada, através de operação de máquinas para tentar impedir Yi, e tentando se ocultar no seu esconderijo secreto, e consegue chegar até o seu local e enfrenta indiretamente Yanlao através de uma máquina mortífera. E após um árduo combate, e consegue enfraquecer a máquina, hackeá-la e usá-la contra para conseguir abrir uma fenda para conseguir chegar ao local onde se encontrava a Soul Escape de Yanlao. Ao alcançar Yanlao, Yi o vê morrer e ele se transforma numa flor um tanto quanto estranha. Mas Yi por um momento ignora, e em sua frente ele vê a Soul Escape.
e descobre que Yanlau era um último guardião de um legado ancestral. Sua família foi responsável por proteger tesouros e relíquias. E embora no início tenha dúvidas de sua missão, com o tempo Yanlau abraçou seu papel, reconhecendo o valor do legado deixado pelos seus antepassados. E o símbolo Dia representa legado, que reflete a sua devoção. E, após coletar o selo Dia, recebe uma ligação de interceptação de um Sol, um dos mais poderosos no quesito de luta e força bruta, Jian Quan. Ciente das habilidades de Yi, o desafia para um duelo direto. E, sem muitas opções, aceita o desafio. E apenas informa a Abaco que acabou recebendo essa ligação do Jian Quan e queria confrontá-lo diretamente. E Abaco fala para que ele vá então para a próxima zona, que é a zona de transmutação. E lá, naquelas caldeiras fervorescentes, onde se fazem todos os soldados que protegem Nova Comum, ele encontra Jian Quan, que estava o esperando. E o combate era feroz, mas Yi é derrotado e capturado. Durante sua tortura, Jian Quan o ameaça com o destino de seus amigos e sobre a Vila do Pêssego. Ele vai embora daquele local, mas após a tortura e consegue escapar daquela máquina de tortura, e ele completamente machucado, e depois de escapar de umas zonas muito perigosas, ele consegue voltar o mais rápido possível para sua resistência. E descobre que a Vila do Pêssego estava sendo atacada pelo exército de Jian Quan. Uma escolha crucial para o futuro da história aqui do game é ajudar a vila ou deixá-la à mercê dos soldados. Se optar a ajudar, Yi se torna um herói entre os humanos, sendo reverenciado quase como uma divindade. Por mais que Yi ele não goste muito dessa ideia. Fazendo essa escolha ou não, Yi ele nota que ele não poderia ganhar de Jian Quan sem preparos. Então, enfrentando os novos desafios e aprimorando suas habilidades, antes de enfrentar Jian Quan, ele havia conseguido encontrar um tipo de veneno que ele mesmo encontrou que pudesse enfraquecer aquela câmera de transmutação de Jian Quan. Ele libera aquele soro dentro de sua cápsula e Jian Quan se enfraquece por causa daquele veneno. E em momentos chaves, ele começa a ficar debilitado, abrindo brechas para ataques muito fortes de Yi. Esse embate entre os dois demonstra como aquelas duas personalidades, por mais que pudessem ser diferentes, ambos buscavam força. Enquanto Jian Quan buscava força através do poder bruto e buscava poder através do conhecimento. A batalha se intensifica até que um golpe decisivo e derrota Jian Quan. No entanto, antes, Jian Quan, desesperado, consome seu chá especial, recebendo um poder físico descomunal. Mas seu corpo não aguenta e ele desfalece no chão, e novamente aqueles ramos de flores esquisitas surgem em seu corpo. Ao derrotar Jian Quan, Yi acessa a sua Soul Escape e descobre o passado do líder guerreiro. Jian Quan era o herdeiro direto do reino Ji, uma linhagem que buscava restaurar a grandeza perdida do clã. Desde jovem, ele adotou a filosofia de que heróis são forjados na agonia, o que levou a usar a transmutação em si mesmo para o torná-lo mais forte, se tornando sim também um solariano forte, poderoso e de destaque. E seu símbolo é o Wu, que representa disciplina, refletindo a sua obsessão por controle e poder. Logo após isso, Yi recebe uma ligação de Rui, pedindo para que ele volte à sua sala para discutir uns sinais estranhos vindo de uma zona de Nova Comum. Ao chegar, Rui o alerta sobre uma possível interferência suspeita e possivelmente algum tipo de armadilha, e pede apenas para que ele tome muito cuidado. E segue até um local indicado e encontra uma pequena tenda com uma entrada peculiar, olhando de dentro para fora, que parecia tão pequeno, abrigar um espaço tão grande. Ao adentrá-la, ele descobre que o ambiente era mágico, vasto e surreal, que contradiz completamente o espaço físico limitado da tenda. Aquilo era muito estranho, mas ele se aproxima de uma figura feminina que se banhava nas águas cristalinas. Ela é a Lady Etéria, uma das Sols, responsável pela criação da Soul Escape. E apesar de reconhecê-la, Yi percebe que ela não demonstra qualquer tipo de reconhecimento ou coerência em suas palavras. Ele se vê preso em um ciclo interminável, andando em círculos e sempre retornando no mesmo lugar. Eventualmente, a Lady Etéria começa a perder a sanidade cada vez mais. Naquele cenário, antes belo, se revela ser um lugar sombrio e muito opressor. Vasculhando suas memórias, e descobre que os testes iniciais da Soul Escape estavam até que sob controle, mas algo fez que os solarianos, que quando saíssem da Soul Escape, eles enlouqueciam completamente.
tanto que seus parceiros mais próximos da Lady Etheria tentou assassiná-la. E esse segredo vital não foi revelado, nem mesmo quando o projeto Caldeirão Eterno foi discutido. A Lady Etheria resiste à dissolução de sua consciência, antes que a situação piorasse, e consegue escapar daquela realidade distorcida e retorna para a sala com um dispositivo que mantém o cérebro dela em suspensão, junto de centenas de muitos outros cérebros que poderiam ser enxergados através de uma janela. Abaco finalmente havia conseguido encontrar em contato com o I, e preocupado pela perda de comunicação com ele, ao ouvir o seu relato, ele explica que a Lady Etheria havia se fundido à sua Soulscape, criando uma realidade muito perigosa. Abaco alerta I para que ele não se perca naquela dimensão e sempre se mantenha focado. I reentra na Soulscape e, apesar de tentar evitar o confronto, a Lady Etheria já estava completamente maluca. E ela insiste que aquilo já era tarde demais. E o ambiente começa a ficar cada vez mais degradado e se transforma num cenário grotesco que aquilo representa, que é a culpa e a tormenta dela. Graças ao controle emocional de I, ele consegue derrotá-la, a libertando daquele sofrimento. Agradecida, a Lady Etheria finalmente pode descansar, sabendo ainda que precisa confrontar seus pecados. E como recompensa, I recebe o selo Shin, que simboliza benevolência. De volta à sua residência, e se dirige a um dos nós de raízes, os pontos de descanso que permitem você recuperar ou até customizar habilidades através de pedras e jades, ou até mesmo adquirir novos poderes através de uma área de habilidades que nós vamos adquirindo quando nós vamos matando e conseguindo mais pontos. E durante o descanso, as raízes primordiais o absorvem, o transportando para o reino ilimitado, uma dimensão onde o espaço e o tempo se comportam de uma maneira não convencional. Neste reino, apenas que possui uma íntima conexão com as raízes primordiais consegue adentrar, e encontra um guerreiro mascarado, que o treina para dominar suas novas habilidades. Nesse reino limitado, em nível de gameplay, essas áreas aqui servem muito mais apenas para demonstrar e servir como um tipo de tutorial para as novas habilidades que nós adquirimos, como uma habilidade especial mais específica sobre você dar parry em alguns tipos de projéteis, ou até mesmo o pulo duplo, ou até o dash. Voltando, ao retornar do reino ilimitado, e conversa com Rui, antes de seguir para a Gruta das Escrituras, um santuário que é venerado pelos seguidores do taoísmo, onde também está preservada a história de toda Penglai e também de todos os antigos sábios. Lá, ele encontra uma figura misteriosa que ele já havia encontrado durante suas explorações em Nova Comum, e que ainda de todos os momentos desses encontros, ela parecia pacífica, não oferecia algum tipo de ameaça, mas aquela era a Sol Ji, naquela forma pequena, e não conseguiam identificar ela. Eles trocam uma leve ideia, mas ela rapidamente vai embora para o seu esconderijo, e vai atrás dela, e ela vai para uma gruta especial, onde há diversas pedras com escrituras que ela mesma fez. Ji fala que apenas um estava destinado a sair dali vivo. Então, o confronto se inicia. E apesar dela usar de vários tipos de magias e outras técnicas ocultas, ela não era pária para a determinação de Ir. Antes dela morrer, ela conta que havia se divertido ao finalmente conseguir experienciar o fim, e que sempre invejou os mortais por não saber o futuro. E, meio irritado, percebe que ela sabia que ela iria perder, mas ainda assim fica confuso. Mas ela o agradece, porque agora ela não tinha certeza do que ela viria a seguir. E dentro da sua escape dela, e descobre que Ji era um ser imortal, e que testemunhou já incontáveis ascensões, quedas de diversos reinos e civilizações ao longo de séculos. Por fim, a gente tem a última memória que leva à derrocada de Ji, dela agradecendo e por permitir que ela realmente experimentasse a finitude, sendo o selo dela Gi, que simboliza perspicácia. E caso nós exploremos mais as grutas e acessamos mais câmaras secretas, e consegue encontrar um nó anômalo que leva ele novamente ao reino infinito. Mas esse em especial abriga um antigo sábio Leia, aquela lenda solariana. E após uma troca de ideia entre eles e algumas conversas, o I demonstra o seu profundo respeito e o seu legado deixado por Leia. E que um dia talvez eles possam se encontrar para poder explicar muitas dúvidas que o próprio I já tem. A título de curiosidade, mas também que é meio como se fosse uma teoria, se tem uma leve suspeita que o Guerreiro Mascarado e o Lair sejam o mesmo ser. Só que é claro que o ser mascarado é o Lair, só que muito mais jovem. A gente não tem exatamente nada confirmado, mas é uma teoria que tem certas bases, tá? Mas isso é apenas curiosidade. Enfim.
Mas sem perder muito tempo, o ir direto da gruta para o distrito Império, a única zona habitável de Nova Comum. O local, antes que era vibrante e muito aconchegante, parece ser uma cidade fantasma, de tão quieta que se encontrava. Ele então, explorando a região, ele consegue chegar até o recinto do Sol Fuxi. Ele adentra a Soul Escape dele e a história mostra como o líder Fuxi era dedicado ao clã Feng. E como também ele tinha um grande carinho pela sua irmã. E ele recebe o selo Bing, que simboliza integridade. E assim que Yi sai da Soul Escape, ele recebe uma mensagem de interceptação da outra Sol, Nua. Ela diz que tomar o selo de Fuxi não seria um problema, mas que ele não deveria atrapalhar em seus negócios e que deveria deixá-la quieta em seu canto. Mas é claro, Yi simplesmente teria que ir atrás do próximo selo de Nua. Porém, Yi se depara com os solarianos infectados pelo vírus Tihuan. Mas esses eram diferentes. Eles eram impossíveis de serem mortos. E aquilo era muito estranho para Yi, pois o vírus não causava isso nas pessoas. Muito pelo contrário, assim que eles eram infectados, eles praticamente morriam em muito pouco tempo. Portanto, ignorando o perigo por momento, ele segue até uma construção, pois vinha um som muito estranho. E um som que soava quase como se fosse uma música. E lá dentro, ele encontra Fuxi e Nua em uma festa rodeada por solarianos que estavam no tipo de transe. Nua confronta Yi sobre suas decisões passadas, mas a discussão é interrompida por Fuxi, que murmura algo que apenas sua irmã compreende. E a luta entre os três se inicia. E percebe que Nua também estava infectado com aquele vírus. Porém, explorando as vulnerabilidades durante o combate, ele é imparável. E ele consegue derrotar os dois irmãos, pois a vitória dele era mais do que inevitável. E assim que a batalha se encerra, a máscara de Nua se quebra, revelando o seu rosto que estava completamente desfigurado pelo vírus. Fuxi começa a cada vez mais perceber a realidade e abraça seu irmão por um último momento antes de ser mortalmente perfurada por espinhos que saíram do corpo de Nua por conta do vírus. E adentra até o recinto onde se encontra Soul Escape de Fuxi. E lá dentro, descobre que os irmãos sempre foram inseparáveis. Quando Nua se contaminou com o vírus, Gong tentou fornecer um tipo de soro que prometia a cura. Mas, a cada momento que passava, piorava cada vez mais. E a cada momento que passava e Nua ficava cada vez mais infectado, Fuxi, incapaz de enfrentar a realidade sobre o que estava acontecendo, optou por se entregar ao entretenimento até o fim, se mantendo nessa ilusão por muito tempo. E Fuxi recebe o selo Gang, que simboliza abnegação. E retorna à realidade e inspeciona o quarto e encontra o soro que havia sido desenvolvido por Gong. Ele então decide pegar um frasco e decide levá-lo para análise em sua base. E durante as investigações, explica sobre o que havia acontecido com o distrito e como havia muitos solarianos que haviam sido infectados pelo vírus Tihuan. Mas aquilo soava muito mais como um tipo de variante. E após análise e discussões entre Rui e Kuafu, ambos conseguem desenvolver um dispositivo acoplado aos seus talismãs de Yi, permitindo que seus ataques eliminem as criaturas infectadas. E ciente de que ele precisa enfrentar sua mestra, e reúne seus amigos e se despede, sendo talvez o seu último confronto e até talvez dificilmente ele poderia voltar com vida. Mas ele ainda assim muito bem preparado para a batalha e ele segue ao seu rumo ao Instituto de Pesquisa, agora a zona dominada por Gong. Contudo, o lugar estava completamente abandonado e estava repleto de infectados. E durante a trajetória até a Soul Escape, encontra diversos registros sobre as pesquisas do vírus, reforçando as informações que eu já havia explicado desde o início lá, nas pesquisas da Gong sobre o vírus e a própria imortalidade. Ao chegar na sala da Soul Escape, e nota que não estava ninguém presente no local. Ele entra para pegar o selo de Gong, mas lá dentro, naquele mundo, ele nota que o passado dela não estava visível, diferente dos demais sóis, e de repente ela estava lá esperando por ele. Eles debatem intensamente sobre tudo o que foi feito desde ali, incluindo os propósitos de Yi e os verdadeiros planos de Gong, que revela ter um objetivo muito maior, mas que ele ainda não seria capaz de entender. E, ainda confuso com certas palavras e certas determinações que motivavam Gong, ela apenas o agradece por ter feito parte do trabalho sujo para ela, e havia caído em sua armadilha. E um a um seus selos foram tomados, e Gong declara que agora irá pessoalmente até sua residência para tomar o seu selo e concluir os seus planos. Antes de partir, ela aprisiona Yi dentro da sua Soul Escape, dentro daquele espaço, e tem um último vislumbre das memórias com sua irmã Eng.
uma coisa que eu não acabei falando, mas em muitos momentos quando a gente vai explorando o mapa e vai liberando novas zonas dentro de Kun-1, partes do passado do personagem Yi vão sendo mostrados e revelados. Então eu preferi compilar aqui porque aqui fica mais interessante para você entender tudo o que acontece. E ele era um prodígio apaixonado por ciência, buscado a unir o seu conhecimento científico às raízes primordiais para poder criar um experimento inovador que chamasse a atenção dos pesquisadores de Penglai. No entanto, estava numa família que era muito conservadora sobre a ciência, e seus pais não gostavam muito dessa ideia, sendo apenas a sua irmã, Eng, uma pessoa que apoiava as ideias e inovações do seu irmão, mesmo que ela tivesse uma conexão muito mais profunda com a natureza. Ao colocar uma de suas invenções em prática, e sofreu um acidente fatal, ficando gravemente ferido. O dano havia sido tão severo que seu coração havia ficado exposto e grande parte do seu corpo muito machucado. Sua irmã Eng, que sempre admirou profundamente Yi, observou a ele simplesmente no chão jogado, com aqueles machucados gigantescos por todo o seu corpo, enquanto ele tentava lutar pela sua vida. Talvez movida pela conexão especial com o taoísmo, as raízes do Fusang começam a se aproximar de o curando milagrosamente. E desde aquele evento traumático, Yi se tornou uma criatura imortal e que ainda possuía uma conexão especial com a energia Fusang, mesmo que ele não a entendesse por completo, e assim também como abdicava dessa ideia muito mais dessa visão taoísta. Tudo tinha que ter uma explicação, as coisas deviam ter um entendimento completo de início e ao fim. E desde que o vírus surgiu, Eng foi a maior fonte de motivação para ele ajudar a se encontrar uma cura. E antes da partida de Nova Kunlun, Yi e Eng tiveram uma discussão intensa. Eng acreditava que a morte não era um fim, mas sim apenas uma fase de transformação. E ela insistiu em permanecer em Penglai. Yi discordou veementemente, pois nunca encontrou o taoísmo uma fonte de respostas. A ciência sempre foi sua base para tudo. Furioso, mas mesmo assim, Eng o confronta e fala que tudo que ele fez por ela nunca foi exatamente o que ela queria, pois ele nunca havia perguntado as coisas para ela. Ele, furioso, deixa sua irmã para trás. E o desfecho dessa história, bem, você já deve imaginar o que aconteceu com sua irmã. E esse evento mudou completamente a visão de Yi, moldando a sua percepção. Tanto este evento quanto os seguintes de Yi, pegando todos os selos, fez ele ter uma visão completamente diferente, moldando a sua percepção, que não apenas sobre os solarianos em si, mas sim sobre a própria natureza dos sols. Por um golpe do destino, Yi consegue se libertar do seu cativeiro na Soul Escape. E temendo pelo que aconteceu com seus amigos, ele tenta se deslocar o mais rápido para sua residência, para descobrir se todos estavam bem. E durante o percurso nós encontramos outros registros que revelam uma nova verdade sobre Eigong e o vírus Tihuan. Durante os experimentos conduzidos na Era de Fundação, em busca da imortalidade e imunidade às doenças, Eigong provocou acidentalmente uma mutação do vírus Tihuan. Esta mutação transformou solarianos infectados em seres conectados por um tipo de mente coletiva. Mesmo que ela tentasse encontrar ainda um tipo de cura para aquela doença, nada era eficaz. E ela, por passar do tempo, começou a ter uma visão distorcida. Eigong passou a acreditar que a mutação representava um próximo passo da evolução solariana, e abandonou suas pesquisas iniciais, e abraçando essa nova ideia maluca. E sabia que precisava voltar rapidamente à sua residência, e enfrentando uma quantidade ainda maior de infectados ao longo do seu caminho. E quando ele finalmente chega, encontra todo o seu lar destruído. Abaku havia sido quebrado e seu selo também havia sido roubado. Apenas Xuan, Shenog e Kuafo conseguiram se esconder a tempo. E, diante de toda aquela devastação, ele fica completamente furioso. E ele ordena a Kuafo que ele prepare a nave espacial que havia em Nova Kunlun, em uma zona próxima. E essa é uma outra missão que é possível também salvar os humanos que estavam aprisionados nas instalações de Nova Kunlun e levá-los também a bordo da nave. E Kuafo era um plano fundamental para que eles pudessem escapar salvos dali, pois ele era o único com a capacidade de pilotar aquela nave. E se despede de todos com um momento especial reservado para Xuan, pois aquele talvez seja o último encontro daqueles dois. E com sua fúria, ele segue até o lobby, onde se depara com aquela gigantesca torre formada pelas raízes do Fusang. No centro do ambiente, ao atravessar a ponte, e chega na antiga sala de reunião dos 10 sóis. E aqui tem algumas coisinhas de registro que são importantes a serem citados, sendo uma delas o funcionamento da própria Soul Escape, que, como eu já dito antes, a Lei de Etéria foi uma das maiores e responsáveis por criar essa tecnologia de uma forma muito mais refinada, e de conseguir colocar e alocar todas essas mentes dentro de um mundo virtual. Mas era um jogo muito de roleta
roleta russa para saber quem conseguiria sair vivo, por assim dizer, e outros que poderiam simplesmente só enlouquecer quando saísse. Sem contar, um outro detalhe que é importante, por que aquela nave foi exatamente para aquele local onde é que havia humanos? A Nova Kunlun foi instalada no nosso Sol, onde fica a Terra. Mas antes, eles acabaram capturando todos os humanos possíveis e transferiram para aquela área de abate deles. Tanto que a Vila do Pessegueiro, para os humanos é chamada assim. A Soul Escape, como já dito anteriormente, ele foi desenvolvido pela Lei de Etéria. Além, é claro, dessa falha crucial da Soul Escape, talvez não conseguir manter as pessoas sãs o suficiente dentro daquele mundo virtual. Mesmo aquelas que conseguem sair, talvez pudessem ficar completamente malucas, perdendo a noção de tempo e espaço. A Soul Escape ainda tinha uma coisa muito maligna por trás. Para o funcionamento e existência daquele mundo virtual, era necessária uma capacidade de processamento altamente absurda, mas nenhuma máquina era capaz de produzir aquilo. Então, como solução, eles tiveram que utilizar cérebros para poder realizar esse tipo de processamento bruto. Mas, claro, eles não utilizariam os próprios cérebros dos Solarianos para poder fazer isso. Então, eles encontraram um planeta que era habitado por seres que tinham uma capacidade mental suficiente para que eles pudessem utilizar o cérebro deles. E esse era o planeta Terra. A Nova Kunlun acabou sendo instalada no nosso Sol. E todos os humanos da Terra foram capturados e enviados para essa Vila do Pessegueiro, que na verdade é muito mais denominada por eles como um centro de abatimento. E como a Nova Kunlun, ela ocupa um espaço gigantesco, cobrindo inclusive parte do Sol, uma era de gelo se iniciou à Terra. Ou seja, mesmo que houvesse sobreviventes humanos na Terra, ou até outros tipos de animais, eles provavelmente haviam morrido. E por fim, é demonstrado que Yi foi o maior idealizador de tudo isso. Ele era um principal cabeça que desenvolveu grande parte e os planos mirabolantes sobre a Nova Kunlun. Mas é claro que tudo isso apenas pequenos pontos induzidos pela sua mestra. Mas logo após isso, Yi se encaminha em direção à sua mestra. Ele finalmente entra no núcleo central de Nova Kunlun, onde começa a sua batalha final entre mestre e aprendiz. Engong, que é uma exímia espadachim, realiza ataques devastadores, combinando golpes rápidos e precisos e com combos que são quase impossíveis de se defender, e que exige que você, como jogador, tenha dominado praticamente todas as mecânicas de gameplay já apresentadas: defesa, ataque, dash, parry, e ainda ter adquirido o máximo de habilidades e armas possíveis. Mas mesmo assim, diante dessa tamanha dificuldade, Yi persevera, pois sabe que ele é o único que é capaz de derrotar a sua mestra e preservar ainda a espécie solariana. No momento decisivo, Yi consegue desferir um golpe final. Engong, à beira da morte, realiza seu último movimento esperado. Ela sobe até aquela esfera branca de pura energia primordial no centro da sala e, com seu sangue contaminado pelo vírus, Engong se funde às raízes, tornando-se uma criatura grotesca que ameaça e compromete toda a estrutura de Nova Kunlun. E diante dessa catástrofe eminente, Yi pergunta a Kuafu se a nave já havia se afastado o suficiente. Com a confirmação dele, Yi solicita uma última conversa com Xuan. Ele o agradece por ajudá-lo a entender muito melhor sobre a natureza humana. Ele se tornar um pouco mais hepático. E encoraja Xuan a seguir adiante e colocar em prática tudo o que ele havia ensinado com seus itens e utensílios que ele havia entregado a Xuan. Aceitando seu destino, Yi encara aquela criatura monstruosa e realiza um ato heróico final, apenas utilizando seu arco em um último ataque. Nas cenas pós-créditos, vemos os humanos retornando à Terra, restaurando o planeta e reconquistando seu lar de origem. Xuan, com seu vasto conhecimento, se torna uma figura fundamental para o futuro da humanidade, trazendo esperança para a espécie humana.
E antes até também de eu encerrar esse vídeo, tem um outro final alternativo, que seria o final normal, caso nesse final você não entregue os itens pro Xuan Xuan e até ajude os humanos. Nesse final a Igong é apenas derrotada e Nova Kunlun, ela é despachada e eles voltam para o planeta de Penglai. E de volta a Penglai mantém ainda todos os remanescentes dos Solarianos ainda em suas cápsulas, pois ele ainda não havia conseguido encontrar uma cura para o vírus. E ainda surge 2 outros pequenos humanos que a gente não sabe quem é, muito menos qualquer tipo de identidade ou qualquer dica que possa entregar quem eles são exatamente. O único que parece ser exatamente o Xuan Xuan é o cara mais alto, mas ainda tudo nesse final é muito suposição e muito ambíguo, e o que dá a entender é que por esse final, se nem a mestra dele, que era uma exímio cientista, talvez nem mesmo o Yi conseguiria encontrar algum tipo de cura. Então, como final ambíguo, ele também é considerado como um final ruim / normal do Gui. Olha, eu vou falar que essa obra vale muito a pena jogar, caso você tenha oportunidade, principalmente se tu estiver carente desses Metroidvanias, né, porque a gente até esperar que saia o Silk Song, eu acho que ele é uma opção muito viável pra você querer matar uma vontade de jogar um joguinho que não seja, né, propriamente um Hollow Knight da vida. Mas infelizmente, eu tive que cortar muitas partes das histórias e até inclusive tem um outro NPC, mas que ele é muito mais um lojista que faz de ter muitas outras reflexões filosóficas sobre existência, mas ele não é tão relevante assim pra história. Enfim, esta foi a história de Nine Souls, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente, deixa o like, se inscreve no canal pra apoiar minhas produções, pois eu gosto de fazer muito esse tipo de produção aqui pra vocês. Eu faço ele inteiramente sozinho, às vezes eu preciso realmente consultar muitos outros vídeos, muitas outras fontes, mas sempre eu jogo, rejogo, viro, faço 100% do game, leio um monte de documentação pra poder trazer essas histórias pra vocês, tá certo? É isso, eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!